Bem, olá, pessoas do segundo ano, povo do segundo ano. Eu sou a professora Dali, de Sociologia, e a gente vai começar a falar sobre alguns assuntos para iniciar o segundo bimestre, tá? Então vai lá no seu livro de Sociologia e marca o capítulo 7, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. A gente vai começar falando sobre os significados dessa palavra democracia, tá? Demos, povo, kratos, poder. Esse conceito de poder do povo, né, ele surgiu na Grécia Antiga, né, embora a gente pode pensar como o poder do povo é uma expressão, né, que ela se modifica, com certeza. Se a gente pode pensar, será que na Grécia Antiga essa palavra ela tem o mesmo significado que hoje, né? Vamos ver. Na Grécia, o que acontecia? Os cidadãos, eles geralmente iam para uma praça pública e lá eles decidiam sobre as questões da cidade, né? Por isso que se fala sobre a democracia direta dos gregos, né? Só que esse cidadão, quem era esse cidadão que decidia sobre as questões da cidade, né? Se vocês observando essa pirâmide aqui, lá no topo estão os cidadãos, homens nascidos na cidade de Atenas, né, onde essa democracia acontecia, né? E eles se dedicavam somente à política. Escravos se dedicavam ao trabalho, estrangeiros ao comércio, as mulheres invisíveis, assim, nesse sentido. Por isso que a democracia, ela era restrita, além de ser restrita a esses poucos, né? Era possível imaginar esses cidadãos. Opa, voltando tudo aqui, já deixando à mostra o conteúdo, né? Mas enfim, me perdi. Cheguei. Voltando, né? Esses cidadãos que interferiam diretamente nas decisões, né? Iam para uma praça pública, a gente pensa nessa democracia direta. E hoje, né? Não é possível, sendo um país em princípios democráticos, a gente imaginar que a população inteira de Fortaleza vai para um lugar decidir sobre as questões da cidade, né? O que é que acontece? A gente tem o voto, né? Que é um mecanismo que surgiu muito a partir dos ideais iluministas. Para quem vocês já estudaram história, estudaram a parte do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, século das luzes, contra a ideia de direito divino dos reis, enfim. Né? E essa população, ela passa então a ser soberana. O poder passa a emanar do povo por meio desse mecanismo que é o voto. A democracia representativa, então, surge nesse contexto em que as cidades cresceram, em que não é possível mais ir para uma praça pública, né? Só que qual é o problema dessa democracia, né? É a questão de que será que realmente essas pessoas que estão no poder me representam, né? Corrupção, falta de investimentos nas áreas importantes, cortes nos gastos de áreas importantes. Será que esses políticos de fato, esses representantes de fato me representam ou representam os próprios interesses? Chegando para cá, a gente pode pensar que existem alternativas para isso. Por exemplo, além do voto, né? Será que eu, como cidadão da minha cidade, posso, por exemplo, ir a um lugar, me reunir com outras pessoas e pensar como vai ser aplicado o dinheiro público da minha cidade? Sim, é possível. Existe, inclusive, a questão do orçamento participativo. Eu vou deixar até o link aqui, ó, que é um pouco falando sobre essa ideia de participação popular, de ampliar a participação popular que está amadurecendo na cidade de Fortaleza, tá bom? Mas voltando para cá, vocês percebem esses círculos, como essas várias esferas, política, cultural, social, econômica, se o cidadão ele participa mais ativamente dessas esferas, a gente amplia
a nossa possibilidade de poder se interessar até, né, por estar mais próximo, de entender a importância do voto. Se você, como cidadão, por exemplo, pudesse em assembleia discutir no seu bairro, no meu bairro, gostaria que tivesse cinemas, teatros, certas praças. É possível? Nessa ideia da democracia participativa, sim, é possível decidir, opinar, como é que onde investir na cultura, é possível opinar sobre leis, se você puder opinar sobre leis, questões sobre o aborto, questões sobre outras questões que envolvem a sociedade, envolvem a nossa vida. Se nós pudéssemos opinar sobre essas questões de forma mais direta, por meio de consultas populares, enfim, que isso fosse um mecanismo mais presente na nossa vida, né? Então, eu até vou colocar um link aqui no YouTube, voltando para cima de novo, tô com dificuldade desses slides, que na verdade são tão em PDF, né? Mas voltando para cá, eu vou deixar até um link aqui, esse Segundos de Verde, sobre um exemplo de democracia em que a participação popular está muito presente, que é na democracia da Suíça. Claro, um país de primeiro mundo, enfim, mas que mostra como é possível que a população ela possa de fato opinar sobre outros assuntos, sobre questões de constituição das leis, sobre questões econômicas, várias questões de forma mais além do voto, né? Porque a gente vota, daqui a 4 anos, 8 anos, a gente escolhe outro representante. Será que poderia ser de forma mais efetiva, mais ampliada essa participação? Pronto, é isso. No próximo vídeo a gente vai estar continuando esse assunto, então eu estou esperando você acessar esse conteúdo de outra vez. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essas questões de democracia, tá bom? Até lá!